A paz de Deus, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus, levando na medida do possível. Pessoal, eu estava aqui no Tico Teco e a gente viu um vídeo aqui e foi muito interessante e me fez lembrar da infância, né? Lá atrás, em 1995, 96, quando a congregação fazia isso que vocês vão ver. Não só ela, como as outras também. Então vamos assistir. Eu quero que vocês assistam e dá a opinião de vocês. Depois eu vou dar as minhas falas também, tá bom? Vamos assistir então, beleza? Ó, tá aqui, ó. Aí, pessoal, o vídeo, vamos assistir. Se Deus não habita templos, então por que todas as religiões insistem tanto em prédios, santuários, igrejas, mesquitas e lugares fixos? A resposta não é espiritual. É psicológica, social e política. O primeiro. Motivo. Controle um lugar fixo permite controlar pessoas. Quando existe um centro físico, fica fácil definir quem pertence e quem não pertence. Controla-se a presença, controla-se o comportamento, controla-se a obediência. Quem manda no espaço manda nas pessoas. Espiritualidade livre é impossível de controlar. Um prédio é fácil. 2. O segundo motivo. Autoridade simbólica. Quando alguém diz, aqui Deus está mais presente, automaticamente nasce o medo de discordar. Surge a culpa por sair, o medo de questionar, a dependência emocional. A autoridade deixa de estar na consciência e passa para a instituição. 3. O terceiro. Motivo, identidade de tribo. Religiões funcionam como tribos simbólicas. Um lugar fixo cria pertencimento, mas também cria divisão. Nós e eles, os certos e os errados, os de dentro e os de fora. Por isso, quase todo lugar sagrado no mundo gera conflito, não paz. 4. O padrão que sempre se repete. Onde existe templo fixo, junto vem poder, política, disputa e corrupção. Não é coincidência, é estrutura. O templo não foi criado para aproximar o homem de Deus. Foi criado para organizar, controlar e administrar pessoas. Quando a espiritualidade vira endereço, ela deixa de ser caminho e vira instituição. Bom, pessoal, eu acredito que todos ouviram o vídeo, viram, né? Eu me lembro, no ano de 1996, 97, né? 95 ainda não tenho muita lembrança, né? E quando eu me dei que eu vinha ao mundo, né? Que eu comecei a ter a visão do mundo, foi em 96, 97, né? E a gente foi criado nesse regime da congregação, né? E meus pais, eles vieram da Assembleia, depois, mais tardar, com 26, 27 anos, que eles se conheceram, eles casaram e foram para a congregação. E nós fomos criados nesse regime. Nós não tinha esse privilégio dessas crianças terem aí de assistir a televisão aí sentadinho. Naquela época era topa tudo por dinheiro, né? Mas quem quer dinheiro aí? O SBT era mais assistido pelas crianças, infantil, né? Então, enfim, brincadeira. Nós ia assistir nas casas dos vizinhos, né? Porque meu pai queria ter, a minha mãe não. Aí tinha aquele conflito, né? E se for falar pra eles hoje, eles falam que não, entendeu? Porque é velho, é complicado, sabe? Mas era assim, nós fomos criados assim. E tudo era pecado. Até na escola, meus irmãos. Eu ia pra escola e como a gente foi criado dentro da congregação nesse regime, eu me achava o crentão. Chegava na escola lá, os meninos faziam mal pra mim, batiam em mim, eu falava, vou entregar você na mão de Deus, Deus vai fazer justiça. Fui criado assim, sabia? E na minha mente, Deus ia matar a criança que estava ali, entendeu? Deus ia tirar a vida, Deus ia dar o castigo, sei lá, dessa forma, né? Fomos criados dessa forma. E aí quando a gente via uma criança que tinha televisão na casa, né, falava a mesma coisa, né? Falava, olha, isso é o trono do diabo, hein? Deus não se agrada disso, não. Entendeu? E só que a gente falava, só que a gente tinha desejo de assistir. Porque fomos criados nesse regime que não podia assistir.
Mas tinha inveja, na verdade, né, das crianças que tinha. Vamos dizer, criança, né? Inveja de criança, coisa assim. Enfim. Eu acredito que a maioria das igrejas tem esses dogmas, né? Que a congregação teve, né? Até um certo ponto, né? Que era rígida, né? Tinha até testemunha, né? O trono do diabo, né? Ah, por que você tá aqui? É porque aqui tem 3 tronos meus, 3 televisão. Nossa, meu irmão, eu viajava nesses testemunhos, viu? Vou ser bem sincero, hoje eu me decepciono com esses testemunhos. O diabo nunca teve na televisão. Essa criação que a religião, né, religiosidade faz, acaba com a gente. Eu lembro, na escola fazia isso. Eu tinha inveja das crianças que tinha televisão, né? Eu não queria falar, mas eu tinha, né? Ia nos vizinhos assistir televisão. Então eu acho que a maioria das igrejas tinha esses dogmas, essas doutrinas, essas regras da igreja, que ir pra praia do diabo, e outra denominação, Deus não se agradava, estava blasfemando contra Deus. Por exemplo, eu sou da congregação. Se eu fosse na católica, eu estava blasfemando contra Deus, porque eu fui visitar outra igreja. Entendeu? Então tem muita coisa que a igreja fez lavagem cerebral na nossa mente. Hoje a gente precisa passar pelo psicólogo, né? Psicanalista. Porque tipo assim, eles controlavam a gente, né? Faz isso que Deus se agrada. Colocava nós lá no alto, assim, você vai ser um cooperador, você vai ser um carregado de orquestra, você vai ser... O músico eu já sou, né? Mas aí vai subindo em degrau e você fica com aquela mente, sabe? Aquela mente trabalhando, e depois você cresce, aí você trabalha, aí você dá coleta, e aí você fica, não, eu vou ser um carregado, eu vou ser um ancião, eu vou ser... É isso, controle da mente, igual isso daí. Você é controlado, realmente. Você não pode ir nas redes sociais dar a sua opinião, né? Porque se você der a sua opinião, você não vai ter o ministério. Então você fica controlado. E hoje, meu irmão, graças a Deus, eu tinha muito desejo no meu coração mesmo, né? De trabalhar na obra de Deus, né? Eu sou músico, não adianta falar, todos que é da congregação, eu falo de mim mesmo, tá ali por intuito de ser alguma coisa, né? De se destacar ali. Enfim, hoje eu já não tenho mais esse desejo, irmão. Ser bem sincero. Porque aí você vai fazer o que você quer, eles não deixam. Eles têm as regras, têm os dogmas. Por exemplo, a parte musical mesmo. A parte musical ela é muito combatida, né? Sempre foi. E aí, você vai numa orquestra hoje de uma igreja, o hino parece um funeral. Aí vem o encarregado alegre para animar, os irmãos já olham torto. O que esse cara tá achando que ele é? Tá querendo mandar na minha igreja? Tipo, o encarregado que é alegre, ele vai mudar o andamento. Porque, irmãos, pode falar o que vocês quiserem. A congregação sem orquestra, ela não vai ser congregação. Acaba. Entendeu? Se acabar a orquestra, não tem mais congregação. Então vocês têm que valorizar os músicos, né? Tem que valorizar os músicos, amar os músicos, ser amigo do músico. Porque não existe congregação sem orquestra. Já pensou uma congregação sem orquestra? Fica horrível, irmão. Fica horrível. O que molda tudo ali, a igreja, é a orquestra, né? O pessoal só vai na igreja por causa da orquestra. Claro que vai lá para buscar louvar a Deus, né? Porque hoje já não fala buscar palavra, não existe isso, né? Buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus já está aqui, meu irmão. Aqui, ó. Deus, ele usa de quem ele quer. Então hoje a minha mente, graças a Deus, mudou muito, sabe? Eu vou de vez em quando na congregação. Antes eu ia muito. Mas aí, irmão, começou a cansar, sabe? Cansar. Isso aqui é um desabafo, sabe? Cansar porque toda vez era a mesma coisa, é a mesma palavra, era, né? Aquela cobrança, um músico, e você ia tocar alegre, os irmãos já olhavam pra você com cara feia, sabe? Muitas coisas, sabe? Que vai deixando a gente triste, sabe? Ele falou assim, você saiu da igreja, Jé? Eu falei, não saí da igreja, eu sou a igreja, né? Ficar batendo carteirinha, pra quê, irmão? Ficar indo lá todo dia na igreja, pra quê? Pra ficar sendo humilhado, pisado pelos outros, né? E tem muita coisa pra me contar, irmãos. Tem muita coisa. E eu cansei, sabe, de ser controlado pelas pessoas, sabe? Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha vida, eu tenho minha esposa. Hoje eu penso, vixe, eu sou mais, assim, pra frente, sabe? Eu não tenho
aquele cabreço assim, vem, vem, vem. A pessoa controlava a gente, meu. Lá na mocidade minha, tudo que os irmãos falava amém, irmão. É verdade, anjo de Deus. Hoje, tudo que as pessoas falam, eu penso assim, sabe? Eu raciocino, falo, irmão, não tá errado isso aí. E quando que eu falo que tá errado, as pessoas falam, irmão, tá indo contra a obra de Deus, sei o quê. Por quê? Porque eu tô indo contra os princípios deles, não de Deus. Quando você fala a verdade, a própria palavra fala assim, direis a verdade e a verdade te libertará. Só que daí vem os conflitos, porque quando você fala de Cristo, né? Aí vem os conflitos, aí as pessoas vêm te perseguir, porque quando tava aqueles 3 ladrão lá na cruz, tava os 3 ladrão não, né? 2 ladrão, né? O último, o meio do meio lá era Jesus. Os 2 ladrão na cruz, um falou assim: se tu és o Jesus mesmo, tira nós daqui. E o outro falou assim: Senhor, quando tu estiver lá, me leve no paraíso. Exemplo, tô dando exemplo. Hoje você estará no meu paraíso, né? Por quê? Então, tipo assim, cada pessoa tem um pensamento. Não adianta você querer mudar, que você não vai conseguir, irmão. Não vai. É um controle mental que eles fazem na cabeça, uma lavagem cerebral que eles fazem na cabeça da gente. E as pessoas não enxergam, irmão, sabe? Não é todos que enxergam isso. Então eu cansei, sabe? Eu cansei mesmo, cansei. Não vou deixar de ir na igreja, não. Mas só que eu tenho meu jeito de ser feliz. Não precisa eu ir buscar a igreja, Não, irmão, não. É gostoso você estar unido com os irmãos. Sim, tem muitos amigos da igreja. Tem muito. Mas a gente se decepciona com as pessoas, meu irmão, sabia? Com o ministério. A gente vai cansando. A gente foi criado nesse regime e sofremos muito, irmão. Sofremos muito. E eu falo de vocês, não é eu não vou abandonar a igreja, né? A igreja nós somos a igreja, né? Cristo, ele quis zela por nós. Cristo está sempre com nós. Ele que deu a vida, né? Nós não vai abandonar Deus por isso. Mas eu falo assim que a igreja, irmão, eu falo em si, né? As pessoas, né, que estão dentro da igreja, elas idolatram muito o templo, né? Esse aqui, ó, eles idolatram. Aí eles falam tanto que nós erram na internet. Que fulano de tal vai na internet falar mal, tal. Só que, irmãos, no meio desse povo aqui, tem povo que vende véu, tem povo que vende casinha da CCB, tem povo que vende maquete, né? A maquete, que é a casinha. Até púlpito com um irmãozinho atrás, com um bonequinho. Eles fazem propaganda da CCB. E para eles está tudo certo. Usando o nome do Senhor Jesus lá e fazendo venda. Pasmem para vocês verem. Véu, 599 mil reais. 599 reais. Um véu. Um véu com pérola. 789 reais. 249 reais. Um véu. Na congregação você compra o véu por 35. No inário 35, né? Eu acho que é mais ou menos esse preço aí. Então eles usam da congregação, eles usam do nome da CCB para se beneficiar. E eu acho muito errado isso, que nem nós trabalhamos, né? Eu trabalho na borracharia, ó. Sou borracheiro trabalhador. Trabalho na borracharia, eu tenho meu negócio, eu não misturo as coisas, entendeu? Aqui na live eu não ganho nada na live ou nos vídeos, eu não ganho nada. O TikTok paga pela visualização, mas é pouco, é centavos. Por sim, R$1, R$5, entendeu? É raro você ganhar muito dinheiro aqui. Não ganha. Você pode ficar o dia inteiro aqui fazendo live ou vídeo. Não ganha. Só ganha dinheiro quem é influente, quem é famoso. Que nem um exemplo. Se eu for pro SBT, aí a Patrícia foi lá e verificar meu status aqui, ver meus vídeos, curtir. Eu vou lá pro SBT, aí eu vou ficar famoso, as pessoas vão me seguir. Aí sim começa a ganhar dinheiro, porque daí começa a ganhar patrocinadores. Mas eu sou uma pessoa bem íntegra. Eu não peço pix pra ninguém nas lives. Eu não peço dinheiro aqui nos vídeos. Nunca pedi, nunca vou pedir. Nunca vocês vão ver eu pedir dinheiro. Não. Que é integridade, irmão. É honestidade. Eu não preciso mostrar pra ninguém que eu sou honesto. Eu não preciso mostrar pra ninguém que eu tenho um bom caráter. Não. Mas você faz seus vídeos. Eu falei, sim, o TikTok é pra isso. O TikTok dá ferramenta pra nós e nós colocamos as fotos, colocamos as imagens das mulheres aqui do lado, tal. Tem um outro canal aqui que as pessoas criticam, mas eles não veem o que eles fazem, né? Pimenta no olho do outro é refresco, né?
Então eu falo assim, dentro da igreja tem muita panelinha, né? Um querendo vomitar santidade, né, irmãos? Eles estão querendo ser mais santo que o outro, entendeu? Então você tá falando isso porque você tá vindo os críticos, tá mudando a sua cabeça. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sempre fui assim, de abaixar a cabeça. Isso aí foi antes dos críticos, tá? Antes de aparecer os críticos, antes de ter internet, antes lá no Orkut, lá atrás, lá. Eu era sempre assim, de ficar obedecendo ao ministério. Ai, toda glória e honra ao ministério, eles são santos, tal, tal. E eu sofria com isso, eu vinha chorando na igreja, porque eu aguentava tudo. Os irmãos verbalmente me batia, já fui agredido já dentro da igreja, bateram em mim mesmo, bater mesmo. E sempre me perseguiam na parte musical e eu baixava a cabeça e falei, não, é Deus que está provando, que Deus tem uma obra na minha vida, você do ministério, tal, tal. Então eu aguentava tudo isso. Aí com o passar do tempo, você foi cansando, né? Que a gente não é de ferro, né? E aí eu comecei a debater com os irmãos. E vinha falar as coisas, eu falava, retrucava, sabe? Eu falava com educação, às vezes eu ficava nervoso e falava. Fala, quem que é você, irmão, pra você falar alguma coisa de mim? Você é comedor de arroz e feijão igual eu? Eu falava assim. Aí eu comecei a ser o rebelde. Aí quando eu ia tocar, os irmãos falavam, vê se você toca um pouco mais baixinho, viu? Sei o que, e surtava eu. Aí eu arrebentava no trompete. Aí eu... E aí, o que acontece? Aí eu virei alvo, né? Eu virei como se diz? O bode expiatório que fala? Na verdade eu virei saco de pancada, né? Que os pessoal vinha tudo... Qualquer coisinha que acontecesse na orquestra, a culpa era minha. Se caísse a orquestra, a culpa era minha. Se alguém errasse, a culpa era minha. Se tivesse um trompete alto lá, era eu. Mesmo que não fosse, era eu. Então aí você vai cansando, sabe? Porque as pessoas te excluíam, né? E quando você começava a tocar na igreja, as irmãs do outro lado, por exemplo, estavam sentadas aqui no meio da orquestra, aqui, ó. Porque estavam sentadas aqui, mais ou menos. Aí se eu começava a tocar, as irmãs lá de trás começavam a olhar. Os irmãos também do outro lado começavam a olhar pra mim. Ia apontando, eu via. Sabe, o trompete, ele tem uma... O meu trompete, ele é cromado, né? Que é prateado, na verdade. E aí ele reflete a imagem das pessoas. E eles acham que eu sou tonto. Quando eu tô tocando assim, eu vejo todas as pessoas que tá me olhando, que tá me cutucando, me falando, entendeu? Eu fico olhando, vixe. Aí eu chego no irmão e falo, seu irmão, tava bom indo? Eu acho que o irmão tava gostando. E tinha uns irmãos que ficavam olhando pra trás quando tava assim, quando tava tocando aqui. Eles ficavam olhando pra trás. Às vezes estavam na frente deles, como a igreja é pra cá. A igreja é sentido pra cá. E eu ficava né, tocando aqui o exemplo. O sentido lá pro púlpito lá, né? E os irmãos lá da frente do violino ficavam olhando pra trás. Aí eu falava, viu, perdeu uma coisa aqui? Antigamente eu tinha muita paciência, sabe? Os irmãos iam pra trás, não ligavam, os irmãos faziam fosquinha. Eu acho assim, pessoas que fazem isso são pessoas infantis, né? Que não tem o que fazer. Vai na igreja pra ficar olhando a vida dos outros. Vai na igreja pra ficar criticando o teu irmão, né? Vai pra ver defeito dos outros. Isso é muito errado, muito errado. Quando eu fui aprender a música também fui muito maltratado, assim, na parte, assim, me chamavam de burro. Eu não tive uma infância, assim, igual muitos teve com regalia. Meus pais, né, eles trabalhavam, mas não tinha condição de dar tudo que eu pudesse ter, como uma criança poderia ter, né, uma infância boa. Mas, como os outros teve uma regalia, então eles humilhavam muita gente, porque, na verdade, a gente faltava alimento, então a gente não tinha uma estrutura, né, para poder guardar as memórias, né. A má alimentação traz muitas, como que se diz? A má alimentação não deixa a gente muito bom da mente, né, porque ele não tem uma vitamina no corpo. Enfim, vamos entrar em detalhe. Sofremos na igreja, né, e sofremos até hoje, né. E hoje eu dei um basta nisso, né? Eu dei um basta. Falei, não, a minha vida, hoje vou fazer 38 anos. Então, 38 anos, né? Ali, ó, né? Com aquela mente, né? Tal, tô na igreja, Deus vai fazer uma obra, vou pro ministério, né? Tudo é Deus, tudo que acontecer na igreja, seja bom ou ruim, é Deus. Mas não é assim, meu irmão, não é. E você vai vendo as coisas, acontecer, você vai vendo muitas coisas, né, que eu vou falar ainda. E aí você vai cansando, meu irmão. Você dá sua vida dentro da igreja. Você imagina você tocar 20 anos na igreja, 20 anos, 25 anos de batizado, 20 anos na igreja, e você ser cobrado, você se passar como um rebelde,
Antigamente você abaixava a cabeça, você era o santo. A partir do momento que você começa a dar a sua opinião, você é o diabo, entendeu? Aí complica, meu irmão. Aí você fica louco. Aí você tem que passar por um psicólogo, um psicanalista, para lavar essa mente. Isso é a lavagem. A igreja faz lavagem cerebral na cabeça dos outros. Né? Antigamente é o pecado de morte, lembra? Se o irmão pegasse um irmão no adultério, ou um moço na fornicação, revista pornografia. Nossa, era um pecado muito grande. Você não tinha mais salvação. Muitas pessoas, irmãos, tiraram a sua própria vida por conta que o irmão foi lá e tirou a liberdade, por conta que teve uma televisão, ou que adulterou, fornicou. Ih, irmão, esse povo aí que fez isso aí, eles vão pagar muito caro, né? Mas tá bom. Pessoal, espero que vocês entenderam. Deus abençoe vocês. Tamo junto, tá? Curta, comenta, compartilha o vídeo. E até a próxima.